Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Louvamos a Deus pela vida da direção da nossa escola bíblica dominical, na pessoa do presbítero Abinadab, dirigente, e do vice-dirigente, o diácono Júnior Xavier, em nome de quem eu saúdo a todos os professores e adjuntos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Este quem vos fala aqui é o irmão Willis. Eu me considero um dos pequeninos irmãos descrito pelo Senhor Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 40, quando ele propõe ali a parábola da recompensa divina para os que procederam bem, os que praticaram justiça. E ele traz essa parábola quando ele diz: bem-vindo, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Porque quando estive fome me deste de comer, quando estive nu me vestiste, quando estive doente foste me visitar. E os discípulos perguntaram: mas quando foi que fizemos isto, Senhor? E Jesus disse: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Então me considero um desses pequeninos irmãos, não é? E a minha palavra introdutória é que eu tive também essa visão, né, de Deus, de estar também de alguma forma cooperando, trazendo a palavra de Deus. Deus propôs no meu coração de sempre estar trazendo um versículo de reflexão bíblica nas redes sociais, né, usando as redes sociais para fazer a obra de Deus, para pregar a obra de Deus, por um dever bíblico, que o próprio Senhor Jesus nos deu, ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, Então a nossa função é essa, pregar o evangelho. Então Deus tem me dado essa visão de sempre estar fazendo esta obra, trazendo a palavra de reflexão nas redes sociais, os recursos que Deus nos proporcionou. Até porque isso é uma ordenança também do apóstolo Paulo, quando ele se preocupou com isso, ao dizer a Timóteo, Ele escreveu lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no verso de número 2, onde ele diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Então, Timóteo, não se preocupe com o que os outros estão dizendo a teu respeito, pregue a palavra, Faça a sua parte. Isso a tempo e fora de tempo. Então, a nossa função é essa, pregar a palavra. Então, Deus nos chamou para isso e nós temos que fazer aquilo que Ele nos proporciona, utilizar os recursos para que a palavra seja pregada. Meus queridos, leitura diária em que foi me proporcionado a oportunidade de refletir, de trazer uma palavra de reflexão, na lição de número 6, a lição do dia 6 de fevereiro, próximo domingo, a leitura diária da segunda-feira, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, ele disse: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Meus queridos, a pedra na Bíblia, ela significa fundamento, base, Pedra significa a estrutura com que nós cristãos devemos estar edificados, Todos nós temos que estar edificados sobre a pedra, e a pedra é Cristo. Na realidade, essa ilustração, essa palavra do apóstolo Paulo é uma figura de linguagem, uma figura de palavra chamada metáfora, que a metáfora nada mais é do que a relação de similaridade entre sentido próprio e o sentido figurado. Então, quando o apóstolo Paulo lhe diz: bebam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Então ele faz uma relação de similaridade entre a pedra e Cristo, para dizer que todos nós cristãos, nós temos que ser edificados sobre Cristo. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento, Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas se dizem religiosas sobre o fundamento das filosofias, dos dogmas, instituídos pela religiosidade, pegando aí a filosofia do homem, a ideologia humana. E isso não é solidificação, isso não é Cristo, não simboliza Cristo, a pedra de esquina, pedra preciosa. Então o apóstolo Paulo, ele traz aqui no verso 10, no capítulo 10 de 1 Coríntios, esta reflexão, na realidade uma exortação que ele traz aos irmãos em Coríntios,
porque ele sabia que a igreja de Coríntios precisava dessa palavra de exortação a título exemplificativo. Quando ele vai dizer: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E Paulo traz aqui, uma série de recomendações para que nós cristãos façamos a mesma coisa, tenhamos o mesmo cuidado. E ele diz: vossos pais comeram da mesma bebida espiritual, beberam da mesma pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Agora tem uma coisa: não cobicem as coisas más, não façam idolatria como eles fizeram. Como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Não se prostituam como alguns deles fizeram e caíram num só 23 mil. Não tentem ao Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Não murmurem como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, que nós possamos estar edificados na pedra fundamental. É aquela pedra descrita, pelo profeta Isaías, no capítulo de número 26, no verso 4, quando o profeta Isaías diz: confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glória a Deus, confie no Senhor, Ele é uma rocha eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Gênesis, no capítulo 28, no verso de número 18, a gente vai encontrar uma expressão em que Jacó, em determinado momento, diz a Bíblia que ele se levantou de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna, derramou azeite em cima daquela pedra e chamou aquele lugar de Betel. Betel, a palavra Betel, que é uma palavra de origem hebraica, que significa casa de Deus. Ele pegou aquela pedra, ungiu com azeite e transformou-a na casa de Deus, no altar. Então todo cristão precisa estar edificado em Cristo. Ele vai falar a respeito da rocha, da pedra, do fundamento, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelista Mateus, e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia! A minha vida e a sua vida deve estar edificado sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Porque desce a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, batem contra aquela casa, contudo ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ao contrário, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, que desceu a chuva, transbordou os rios, soprou os ventos, bateram contra aquela casa e ela caiu. Por que ela caiu? Porque ela não estava edificada sobre a rocha, ela estava edificada sobre a areia. Cristãos que estão edificados sobre a rocha, vem a chuva, vem a tempestade, vem o sofrimento, vem a angústia, vem a perseguição, vem o perigo, vem a espada, vem os momentos de tribulação, mas ele está firme na rocha, que é Cristo Jesus, e ele fica inabalável. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério e que nós possamos seguir em frente, edificados sobre o fundamento que é Cristo.